Olá pessoal, meu nome é Mariana Alegria e sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Então pessoal, eu neste momento estou a fazer vídeos de 2 em 2 semanas porque está muita coisa a acontecer na minha vida profissional neste momento e eu acabo por chegar completamente drenada ao fim da semana, completamente exausta, sem paciência para nada, e estar a gravar um vídeo sem ter paciência para o fazer, vocês vão conseguir perceber desse lado. Eu acho que vai acabar por não ser genuíno, mas sim uma coisa forçada. Não é isso que eu quero. Outra coisa que também, outro motivo pelo qual eu também tenho demorado mais tempo a lançar estes vídeos é porque eu estou a enfrentar algumas crises existenciais enquanto pessoa trans, e daí eu querer falar disto neste vídeo. Da mesma forma como também eu sinto que a nível político e sobretudo tanto se aproximar das eleições e etc, e eu fazendo parte de uma das minorias da comunidade LGBTQ+, obviamente então também tem graves implicações na importância destas eleições. E daí também uma enorme investigação tem que vir da minha parte, porque, sendo sincera, neste momento, eu não sei em quem votar. Esta é uma realidade e se calhar muitos de vocês sentem-se igual e, portanto, está a ser aqui uma enorme dificuldade para mim tentar descobrir tudo isto e tentar perceber quais são, de facto, as minhas visões sobre vários assuntos. Portanto, eu não vou estar a falar de política muito a sério ainda, talvez, se calhar, em breve, quem sabe, embora já existem vários comentadores políticos, não sei se existem da esquerda, mas existem vários comentadores políticos que claramente pertencem à direita, e se vocês quiserem nos seguir, força, vão ver o que é que eles têm para dizer e qual é a opinião deles também. Caso vocês estejam indecisos entre a esquerda ou a direita, vocês é que sabem. Mas, lá está. O motivo pelo qual eu quero falar com vocês hoje é porque eu quero definir o meu canal de uma determinada forma. Nós sabemos que eu sou uma pessoa trans, os meus vídeos têm sido sempre maioritariamente sobre maquilhagem, sobre a minha transição, sobre temas que eu quero falar com vocês e por aí fora. E obviamente eu vou querer dissecar todos estes tópicos que eu vou falar aqui neste vídeo hoje com vocês, mais de forma individual, ou seja, um tópico por vídeo onde eu vou mais a fundo no que é que eu acho e tentar também dissecar aqui dois mundos, não é? A parte emotiva e a parte objetiva sobre esses mesmos assuntos. Eu acho que é importante definir o rumo do canal nesse sentido, porque lá está, novamente, os meus vídeos não são só sobre maquilhagem, também é para falar também sobre o que interessa em relação à transexualidade e por aí fora, mas também poder fazer uma crítica geral à sociedade, à comunidade LGBTQ+, e por aí fora. Eu acho que também é importante demonstrar quais são os meus valores, quais são as minhas visões e, obviamente, não só poder trazer as pessoas que concordam comigo e convidar as pessoas que não concordam comigo e com as minhas visões a debatê-las, e podem utilizar a secção dos comentários inclusive para o fazer, mas da mesma forma também como eu quero convidar a tentarem desafiarem-se a vocês próprios e ver talvez se calhar aqui uma outra visão que talvez vocês ainda não tinham pensado ou tinham visto. E da mesma forma como vocês também poderão possivelmente educar-me a mim e ver-me fazer outras questões que talvez ainda não tenham passado pela minha cabeça. Portanto, nesse sentido, eu hoje não vou fazer a treta toda do subscrevam-me e não sei o quê, porque lá está, eu quero mesmo falar sobre estes temas porque eu acho que são bastante importantes. Que temas são estes que eu acho que são então importantes se discutir? A maneira como nós nos representamos, e quando eu digo a maneira como nós nos representamos, eu refiro-me à comunidade LGBTQ+. E eu tenho críticas bastante grandes. O facto de eu não me identificar com esta comunidade, para começar, e obviamente pretendo mais tarde explicar o porquê, não é? Como é óbvio, não posso só simplesmente dizer isto e não o explicar. Obviamente eu vou explicar o porquê de eu nunca me ter sentido parte desta comunidade, independentemente de eu ser, na altura, lá está, um homem gay e mais tarde então uma mulher transexual, bem como também quais são os impactos que esta representação tem para as pessoas, para as crianças e por aí fora. Porque assim, nós vivemos num mundo em que nós temos mais acesso à tecnologia do que há muitos anos atrás, não é? Quando eu tinha 7 anos, por exemplo, foi na altura em que eu tive o meu primeiro computador e a internet era super lenta. Quem não se lembra desses tempos, não é? E temos que convenhar que a internet também não era tecnicamente a internet ainda. Mais tarde tornou-se a internet, veio o Google, o Messenger, essas coisas, e começaram então a aparecer os artigos da internet, essas coisas todas, e nós começámos a poder então nos informar um bocadinho mais. Mas também no meio dessa tanta informação também houve bastante uma má informação, não é? Uma informação bastante correta e bastantes rumores e preconceitos também a serem criados em relação às coisas que não estão corretos. Porquê é que é tão importante a maneira como nós nos representamos para as pessoas?
porque é a maneira como o outro lado nos vai ver. Durante muitos anos, portanto, a comunidade homossexual, os bissexuais lutaram tanto pelos seus direitos, desde a adoção, desde o casamento e por aí fora, que levou tempo. Não foi de um dia para o outro que estes direitos se alcançaram, que estas coisas se alcançaram e por aí fora. Não. Houve literalmente todo um processo, bem como também as mulheres biológicas lutaram imenso pelos seus direitos em poder votar, em poder trabalhar, em poder fazer uma série de outras coisas que elas lutaram. Qual é o problema? É que nós hoje em dia estamos num mundo em que há tanta força e tanta força de um lado como resistência do outro, que em vez de nós encontrarmos um middle ground, não é? Que encontrarmos a meio, literalmente está-se a criar é mais resistência ainda e mais ódio, menos empatia e por aí fora. E nós cada vez temos menos empatia. E por um lado, até é compreensível, não é? Porque temos tantos problemas a acontecer no dia-a-dia. Houve o Covid, houve a guerra, e ainda há a guerra na realidade, mas houve toda aqui uma série de coisas que estão a acontecer que nós nunca pensámos que íamos sequer na nossa lifetime, não é? Na nossa linha de vida, de nascimento até à morte, nós pensámos alguma vez que nós íamos passar por este tipo de situações. E cada vez há mais coisas a acontecer e há mais ideologias a aparecer, há mais coisas diferentes a aparecer dia após dia. Coisas que não são o comum perante a sociedade, que é o homem e a mulher. E para mudar toda esta mentalidade que vai, não são décadas, são séculos, não é? Temos que perceber esse lado também, são séculos de educação. E essa mentalidade não se muda de um dia para o outro. Esta mentalidade é preciso ter muita paciência, muito carinho, muita nutrição para se mudar aqui, para mudar o shift dessa mentalidade, não é? Portanto, não é uma coisa de um momento para o outro, não é algo que nós vamos conseguir de um momento para o outro. E nós temos que parar de forçar as pessoas. Porque se há coisa que alguém não é, obrigado. Então, nós não podemos obrigar a ninguém, porque estamos a ir contra os direitos daquela pessoa. Tal e qual como nós temos os nossos, não podemos ir contra os direitos das outras pessoas. Então temos de ter aqui um bocadinho de respeito mútuo. Mas é um bocadinho difícil nós obtermos esse respeito quando nós também não nos damos ao respeito. E aí está uma grande diferença. Este é um dos temas que eu quero eventualmente falar com mais afinco aqui neste canal, porque eu consigo perceber um pouco este lado, esta resistência por parte dos homens e das mulheres biológicas, como também eu, enquanto trans, também consigo perceber o nosso lado. Uma das coisas que eu quero efetivamente abordar aqui é a maneira como nós queremos que as pessoas nos vejam e que sejamos tratadas. E aqui um bocadinho uma certa ilusão, ou eu nem sei a palavra, não é? Mas faltam-me palavras sequer para descrever, por exemplo, alguém que é trans e que não consegue admitir que nasceu homem ou que nasceu mulher. Nós somos trans exatamente por causa disso. Eu não sou uma mulher biológica, eu sou um homem biológico e não há problemas nenhuns em aceitar isso. Porque primeiro e acima de tudo, nós temos que nos aprender a aceitar a nós próprios como somos. Levou-me muito tempo a aceitar-me como um homem biológico. Até de facto eu aprender que eu tinha uma escolha de poder mudar o meu nome, poder mudar o meu certificado de nascença, poder mudar a minha aparência, seja através de tratamento hormonal, seja a nível de cirurgias e por aí fora, bem como também poder-me apresentar perante a sociedade de uma determinada forma. O que nós não podemos fazer é ser completamente delusional e achar que nós desafiamos a biologia. Nós não temos como desafiar a biologia, não é? Nós não temos como desafiar os cromossomas, nós não temos como desafiar quem nós de facto fomos à nascença. Ou nascemos mulheres, ou nascemos homens, e claro, depois há todo um espectro de pessoas ambíguas, há todo o espectro de pessoas hermafroditas, há todo esse espectro que são, lá está, percentagens muito, muito, muito menores, mas convenhamos que na sua maioria toda a gente nasce homem ou mulher. Não existe outro género neste momento. Que nós saibamos e que esteja comprovado, desde o início dos tempos, existem homens, existem mulheres. O que for os dois são hermafroditas. E o que não for nenhum é um bocadinho confuso. Eu compreendo e entendo? Não. Aceito? Claro que sim. Não é o meu dever dizer como é que alguém se deve sentir. Sobretudo quando eu sinto-me uma mulher presa num corpo de homem. Então quer dizer,
Como é que eu posso ser hipócrita e dizer que não aceito uma pessoa, por exemplo, non-binary? Não posso fazê-lo, como é óbvio. Agora, eu compreendo esse sentimento, eu compreendo essa pessoa. Não posso dizer que compreendo nem nada do género. E até posso dizer se aceito ou não, a escolha é minha, mas eu tenho que respeitar aquela pessoa. Independentemente da minha crença. Porque a partir do momento em que eu desrespeitar aquela pessoa, dá o direito àquela pessoa de me desrespeitar também. E se a pessoa decidir me desrespeitar, eu tenho duas hipóteses. Agarrar, virar as costas e ir-me embora, ou permanecer lá. Nós temos sempre uma escolha, independentemente do que quer que seja. Não há como não termos uma escolha. As escolhas estão lá para nós fazermos. A outra coisa que eu quero falar com vocês, e claro, este tema é bastante grande e obviamente eu depois vou querer falar mesmo em mais detalhes sobre isto. Nós temos que perceber, somos mulheres trans, homens trans, period. É isso que nós somos. Não há como dizer que somos homens ou como somos mulheres. Uma coisa é aquilo que a gente sente por dentro, é como a gente se identifica. Outra coisa é aquilo que nós somos. Nós somos homens e somos mulheres. Ou mulheres, neste caso. Agora, eu identifico uma mulher, então estou a fazer os passos para ser uma mulher? Estou. Eu sou uma mulher trans. Eu estou a fazer essa transição. Trans vem de transformação. Ou, até mesmo, poderemos dizer de transitar. E eu estou a transitar do sexo masculino para o sexo feminino. Portanto, é uma realidade. Há quem diga mudar de sexo e há quem na comunidade LGBT ache isso transfóbico ou ache isso uma ofensa. Eu acho isso só ridículo porque a realidade é que eu estou a fazer mudança do sexo masculino para o sexo feminino. É a mesma coisa, literalmente, do que utilizar a palavra transitar. Estou a fazer a transição do sexo masculino para o sexo feminino. É exatamente igual. Eu estou a mudar do sexo masculino para o sexo feminino, porque a realidade é que eu sou um homem. Biológico, é só isso. Agora, eu quero ser vista como uma mulher perante a sociedade? Sim. Porquê? Porque eu acho que é importante nós sermos vistos da forma como nós nos sentimos, não é? De certa forma, nós estamos à procura de uma validação externa, estamos à procura da validação dos nossos pais, dos nossos amigos, da sociedade e por aí fora. E isso nós não podemos negar. Mas, acima de tudo, começa por mim. Começa por eu aceitar quem eu sou, por eu gostar de quem eu sou e por aí fora. Estas mudanças que eu estou a fazer a nível corporal, a nível de cirurgias e etc., são efetivamente escolhas minhas para eu me sentir melhor com o meu corpo. Mas não muda nunca a realidade. Eu sou um homem biológico. Eu sou uma mulher trans. E nós temos que aceitar isso. Por mais que isso seja triggering, por mais que isso faça confusão na vossa cabeça, por mais que seja difícil aceitar esta realidade, porque eu também sou mulher trans, não é? A última coisa que eu quero ser relembrada todos os dias é que eu não nasci mulher biológica. É que eu nunca vou poder dar à luz por causa disso. É que eu nunca vou poder ter um período por causa disso. E há quem ainda vai brincar com a situação de ainda bem que não tens um período, sorte a tua, porque não sabes as dores que é e etc. Mas se calhar já pensaram que eu se calhar queria sentir isso. Porque se calhar isso também significaria que talvez eu tivesse uma chance maior de ser mãe biológica, de poder dar à luz, de poder passar toda a experiência de ser mãe. Não é que eu não possa adotar. E se eu adotar, um filho meu vai ser exatamente tratado como se ele tivesse saído dentro de mim. Não vai haver qualquer tipo de mudança. Não é? Da maneira como eu vou tratar o meu filho, eu vou ver o meu filho. Independentemente do que é que seja. Só porque é adotado. Claro que não é isso que eu estou a dizer. Mas a realidade é que eu gostava de poder passar por essa experiência. E é algo que, infelizmente, derivado a circunstâncias que não estão no controle de ninguém, não é? Eu nasci um homem biológico e eu nunca vou poder passar por essa experiência. Eu nunca vou poder ter esses sentimentos, ter essas experiências e por aí fora. E também, exatamente por esse mesmo motivo, que eu também não me posso intitular como uma mulher. Mas posso me intitular como uma mulher trans. E tenho o direito de o fazer. E as pessoas têm que o respeitar. E se não quiserem aceitar, está tudo bem. Eu tenho o direito de agarrar e sair daquela sala. E eu vou-vos contar uma história engraçada em relação ao assunto. Eu tenho um grupo de amigos que já nos conhecemos há, se for preciso, daqui a nada quase 20 anos. Portanto, são amigos que eu tenho já de longa data. E muitos deles, inclusive, até veem os meus vídeos. Ou têm, por exemplo, a minha melhor amiga que não os vê. E está tudo ok. Ela tem os motivos dela e eu aceito. Agora, quando eu decidi fazer a minha transição, é uma coisa que eu pensei
tanto sobre o assunto, fiz tanta investigação, eu lambi a porra da internet toda para tentar perceber uma coisa tão simples quando de facto deveríamos ter mais informação cá em Portugal. Agora já há mais, na altura quando eu comecei não havia nada. O que se encontra é muito coisas no Brasil. Os procedimentos do Brasil não me interessam. Eu não vivo no Brasil. Eu vivo em Portugal e é em Portugal que me interessa saber. E o facto de haver tanta falta de informação em Portugal é só uma coisa ridícula. Convenhamos que é ridículo, mas eu fiz muita investigação, procurei muita coisa, procurei tentar saber, falar com pessoas, tive um retiro espiritual, digamos assim, para mim própria e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu fui para o Algarve, aluguei um apartamento-hotel em Portimão, agarrei e fiz uma viagem sozinha, eu nunca tinha viajado sozinha, eu nunca tinha ficado num hotel sozinha e eu tirei esse tempo para mim, para me afastar de tudo e de todos, de toda a energia que nós passamos no dia-a-dia, das pessoas que a gente conhece e por aí fora, para eu de facto pensar e ponderar realmente o que é que eu quero para a minha vida. E hoje, depois de tanto estudo, de tanto pensamento, de tanta reflexão, eu decidi então iniciar o meu processo de transição de homem biológico para mulher trans. Toda a gente, e eu tenho essa sorte, e sei que nem toda a gente tem essa sorte, e se calhar nem toda a gente vai se rever naquilo que eu estou a dizer, mas eu tive muita sorte de ser aceite e de ser bem vista perante não só a sociedade, como também os meus amigos e por aí fora. E eu sei que nem toda a gente passa por esta experiência. Atenção, lá está. Nós todos temos experiências diferentes e passamos por coisas diferentes. Mas, no meu grupo de amigos que lá está, já nos conhecemos quase há 20 anos, se for preciso, houve uma pessoa que não me aceitou. Houve uma pessoa que disse que só me iria tratar como mulher a partir do momento em que eu tivesse uma vagina. E sabem que mais? Justíssimo. Eu concordo? Não. Mas é a visão dele. Eu só tenho é que aceitar. Por mais que não concorde, eu só tenho que aceitar, porque é a opinião dele. E quem é que diz que ele não tem direito à opinião dele? Quem sou eu para dizer que ele não tem a opinião dele? Então, se eu tenho direito à minha, se eu tenho o direito de me sentir como eu sou, e eu tenho o direito de iniciar a minha transição, quem sequer sou eu para literalmente estar a dizer que ele está errado? Não sou. Por mais que eu acho que ele esteja errado, por mais que eu não concorde com a visão dele, eu tenho que aceitar. E tal e qual como eu aceitei, como eu agarrei e virei as minhas costas, e durante 2, 3 anos, já não me lembro ao certo, porque já foi há algum tempo, eu deixei de falar com os meus amigos todos. Por causa de uma pessoa eu deixei de falar com eles todos. Mas deixei de falar com eles todos porquê? Porque a pessoa que estava lá mal era eu. Eu é que iniciei uma transição no qual ele não concorda. Eu não tenho que obrigar os meus amigos a deixarem de se dar com ele quando eles reúnem-se todos os dias no Discord a falar, e por aí, a jogar e por aí fora. Quem sou eu para estar-me a intrometer quando a pessoa que está lá mal sou eu? Quem ficou mal na situação fui eu, para todos os efeitos. Ele não concordou com algo e eu tive duas opções. Ou escolhia ficar e, obviamente, submeter a ele ter que me tratar pelos pronomes masculinos e a tratar-me como um homem, ou eu poderia simplesmente agarrar, virar as costas e, obviamente, cortar relações com aquela pessoa. E foi isso que eu fiz. Quando eu digo que cortei relações com os meus outros amigos, não foi porque eu quis cortar a relação com eles. Foi porque eu já não iria ter um meio de comunicação com eles, para além de mensagens ou outra coisa qualquer, mas eu já não iria ter esse meio de comunicação com eles da mesma forma como eu gostaria. Que seria juntar-me a eles, reunir-me e literalmente estar lá com eles e jogar com eles como eu sempre tinha feito até então. A moral da história é, nós não temos que insultar a pessoa, nós não temos que ir contra a opinião da pessoa, nós temos que aceitar que aquela pessoa acha aquilo e tem direito à opinião dela. E lá está, nós temos sempre opções. A minha opção foi virar as costas e ir embora. Cortar ligações com aquela pessoa, porque aquela pessoa era alguém que não me iria fazer bem. Não me iria fazer bem. E não só, é alguém que eu não quero na minha vida. Porque é que eu quero manter alguém na minha vida que não me aceita como eu sou? E isto é um problema muito grave na comunidade LGBT. Quantas pessoas gays vivem no mundo, no closet, e que querem homens que sejam masculinos para parecerem que são amigos e viver toda uma enorme farsa daquilo que não são, porque têm medo da reação da família e dos amigos e não se querem assumir perante a sociedade. E que são closeted gays. Onde é que isso faz sentido sequer? Eu respeito, mas não faz sentido. Não faz sentido e essa pessoa nunca vai ser verdadeiramente feliz por viver uma ilusão de algo que não é real. Quando a pessoa, na verdade, não é obrigada a nada. A pessoa pode se assumir por aquilo que é e, obviamente, se a pessoa quiser, claro, como é óbvio, e a pessoa não é obrigada a nada. Quem não aceitar, pá, adeus.
Só que essas pessoas preferem viver uma ilusão de acreditar para já enganar as pessoas e fingir serem uma coisa que não são, para serem aceitos. E aí é que está o errado. É quando nós chegamos ao ponto em que nós auto-intitulamos-nos gays, bissexuais, transexuais e etc. E nem sequer estamos bem connosco próprios o suficiente para aceitar que se alguém não nos aceita é porque aquela pessoa não é boa para nós. É porque aquela pessoa não está destinada a estar na nossa vida tão pouco. Mas nós ainda estamos todo num atraso tão grande que ainda não estamos lá. Ainda precisamos de mais tempo ainda para literalmente digerir toda esta situação. E no meio desta história toda, queremos forçar as pessoas a tratar-nos pelos pronomes masculinos. Claro, está certo. E temos que obrigar as pessoas a aceitar que eu sou uma mulher e que aquele homem trans é um homem. Onde é que isso faz sentido? Não preferiam, por mais triggering que isto seja, dado que é um problema nosso, não é um problema daquela mulher que vive na sociedade há 40, 50, 60, 70, 80 anos, ok? Que nasceu mulher e que vive na sociedade tal e qual como nós gostaríamos de ter nascido, não é? Como nós gostaríamos de ter nascido mulheres biológicas e homens biológicos. Não mais faz sentido sermos nós a termos de nos adaptar do que aquela pessoa? Porque, para todos os efeitos, aquela pessoa vai ter que sempre se adaptar eventualmente. Quer a gente queira, quer não, quer eles queiram, quer não, vai ter que acontecer. Porque nós vamos ter que nos dar sempre ao respeito uns pelos outros. Portanto, há aqui uma adaptação que vai ter que ser dos dois lados. Agora, vocês acham justo de termos que de estarmos-nos a impor sobre as pessoas quando não temos que nos impor sobre ninguém? Estes são vários assuntos que eu quero trazer aqui à mesa e que eu acho que são importantes de serem discutidos, sobretudo nestes tempos, porque nós comunidade LGBT, cada vez estamos a trazer mais ódio. Estamos a criar um movimento de ódio e não de aceitação e de amor e de menos preconceito. Porque nós estamos a criar exatamente o contrário, porque nós estamos a exigir que as pessoas vejam como é que a gente se sente, em parte porque fomos reprimidos durante tanto tempo, mas nós também não estamos a conseguir ver o outro lado. E quando nós deixamos de conseguir ver o outro lado e só conseguimos ver o nosso lado, o nosso sofrimento, o nosso sentimento e etc., nós então acabamos por criar aqui uma onda de intolerância bastante grande. Pessoal, este vídeo está bastante grande, tem 35 minutos. Eu duvido que vá editar grande coisa deste vídeo, portanto, eu duvido que ele vá ficar bastante mais pequeno. Não vou pedir desculpa por causa disso, portanto, vão-se habituando a este longo formato. Se quiserem ver, vejam. Se não quiserem ver, não vejam. É como vocês quiserem, como é óbvio, não vos posso obrigar a estar aqui 35 minutos à frente de um ecrã ou etc. a ver, mas pelo menos é um formato que vocês conseguem, é um formato mais podcast, não é? Vocês conseguem colocar no background e ouvir e fazer outras coisas ao mesmo tempo, não precisam estar aqui a olhar para a minha cara. Eu também não iria querer estar a olhar para a minha cara e infelizmente quando tenho que editar tenho que o fazer bastante e a ouvir a minha voz, que é a pior parte. Mas se vocês quiserem, lá está, vejam o vídeo até ao fim. Se não quiserem, não vejam. Recomendo e peço-vos efetivamente que subscrevam aqui ao meu canal. Recomendo e peço, obviamente, que se subscrevam aqui ao canal. Se gostarem deste vídeo, coloquem um like. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, mariana.rafael.alegria, e ativem o sininho para receberem uma notificação sempre que eu fizer upload aqui de um dos meus vídeos. E pessoal, deixo-vos também aqui um próximo vídeo para vocês assistirem. Estejam à vontade e vejo-vos no próximo. Adeus!